paz do Senhor, meus irmãos, sou o diácono Luciano Carrilho e também professor e dirigente de EBDs. Sou grato a Deus por essa oportunidade de poder colaborar com os subsídios das lições da CPAD, neste caso aqui é adulto. Neste vídeo estaremos trazendo um resumo dos 3 tópicos da lição 10, que tem como título a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lembrando que estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Estamos liberando também para você gratuitamente os slides desta lição em PDF que você poderá usar livremente em suas aulas. Lição 10, 10 de março de 2024. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 aos Coríntios 11:26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 11:17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome, e outro embriaga-se. 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Introdução. Nesta aula, veremos a finalidade da segunda ordenança, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, à sua Igreja. A ceia do Senhor trata-se de uma celebração da comunhão do crente com Cristo. Enquanto esteve com seus discípulos, o Mestre os instruiu a todas as vezes que se reunissem para comer o pão e o cálice em memória da sua morte. Este cerimonial seria uma forma de anunciarem os benefícios espirituais do seu sacrifício sobre a cruz, conforme está escrito na carta de Paulo ao Coríntios capítulo 11, versículos 23
ao 26. Logo, o crente que participa da ceia do Senhor compartilha de um memorial que tem como função celebrar a morte de Cristo, não com lamento, mas com alegria. Haja vista que a sua morte é a razão pela qual alcançamos o perdão de nossos pecados e a reconciliação com Deus. Assim sendo, convém que os crentes lavados e remidos compreendam que a participação desse cerimonial significa compartilhar da plena comunhão com o Senhor, sem que haja alguma coisa que desabone a sua conduta diante de Deus ou dos homens. Queridos irmãos e amigos, faremos agora um breve resumo dos pontos da lição, porque a gente vai aprender mesmo na sala de aula presencial, com professores e alunos reunidos, né? Então, os pontos da lição. Primeiro ponto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Também é conhecida como Santa Ceia, né? Na comunidade de crentes cristã evangélica. É uma das ordenanças fundamentais da igreja cristã e foi instituída, criada por Cristo durante a última Santa Ceia que ele fez com seus discípulos, antes da sua crucificação. Este rito ele é simbólico e também tem sido interpretado e praticado de diversas maneiras ao longo da história da igreja cristã, refletindo a diversidade teológica dentro do cristianismo. Vamos explorar um pouco, meus irmãos, a natureza da Santa Ceia do Senhor, focando nas tradições romanas, católica, protestante, com ênfase na luterana e pentecostal. Na tradição católica romana, a interpretação da ceia do Senhor é baseada na doutrina da transubstanciação. Nome difícil, né? Esta doutrina, ela sustenta que, embora os elementos da ceia mantenham a aparência de pão e de vinho, sua substância é transformada no corpo e no sangue de Cristo durante a celebração da Eucaristia. Tanto é que pessoas que já foram católicas, que hoje são evangélicas, sabem, eles vão comungar, Então chega lá o padre, pega a hóstia, aquele pãozinho bem fininho, e diz corpo de Cristo, sangue de Cristo, E ali a pessoa toma a sua ceia, Muito bem. Esse entendimento literal das palavras de Jesus enfrenta críticas, particularmente de natureza lógica e exegética. A lógica questiona como Jesus, estando fisicamente presente, poderia também estar no pão e no vinho. Do ponto de vista exegético, a interpretação literal contrasta com outras metáforas usadas por Cristo, como quando ele se identifica com a porta, sugerindo um entendimento simbólico, claro. Vamos agora para a tradição protestante, ou seja, a luterana. O que é que os luteranos fazem na Santa Ceia? Eles são bem parecidos com os católicos. Vejamos, a tradição protestante, especialmente na interpretação luterana, diverge da católica ao negar a transubstanciação. Então eles já não dizem que Cristo está ali naquele objeto, No entanto, ela introduz ideia de consubstanciação, ou seja, onde o corpo de Cristo está presente com, em e sob as formas de pão e vinho. Misericórdia. Isso reflete, meus irmãos, uma tentativa de Lutero de reformar a compreensão da ceia do Senhor, mantendo a presença real de Cristo de uma forma que diferenciasse da doutrina católica. Vai entender, E agora vamos falar da tradição pentecostal. Na tradição pentecostal, a ênfase é colocada no simbolismo, ou seja, o simbolismo dos elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho. Eles são vistos como representações do corpo e do sangue de Jesus. Não que Cristo esteja ali naquele pão e naquele vinho, mas é um simbolismo, Não se convertendo literalmente neles. Ou seja, Cristo não vai se converter literalmente num pão e num vinho.
Além disso, enfatiza também que Cristo está espiritualmente presente durante a celebração da ceia. Isso é fato, unindo os fiéis a Ele e entre si. A celebração ela é vista como um memorial da morte e da ressurreição de Jesus, destinada àqueles que estão em comunhão com Ele e com a igreja, refletindo o ensinamento do Novo Testamento. E concluindo esse primeiro tópico, para não se alongar muito, a ceia do Senhor é um rito de profundo significado e importância no cristianismo, simbolizando a morte sacrificial de Jesus e sua promessa de comunhão com a igreja. Para os crentes, participar da Santa Ceia do Senhor é uma maneira de reafirmar sua fé, lembrar o sacrifício de Cristo e experimentar a comunhão com Deus e com a comunidade de fé. E devemos ter em mente, meus irmãos, que é um culto diferenciado, é um culto especial. Antigamente, eu lembro que no dia do culto de Santa Ceia, muitos irmãos já entravam em período de jejum e de oração, dada a importância desse culto. Hoje, o que a gente vê em algumas congregações, algumas denominações, é a banalização desse cerimonial tão importante. Muitas colocam até mesas com pães, com vinho, na calçada da igreja, e ali as pessoas vão passando e eles tomam, oferecem aquele pão, aquele vinho, para as pessoas cear, né? Aos que ali passam. Um verdadeiro absurdo. E a falta de reverência total a Deus. Amém? Adentraremos agora no segundo ponto da lição, que tem como título o propósito da ceia do Senhor. Vamos saber aqui qual é o propósito da Santa Ceia. O propósito, meus irmãos, da Santa Ceia, conforme estabelecido na tradição cristã, é multifacetado e também profundamente enraizado nas Escrituras. Através desta ordenança de Jesus, não é um mandamento, não é um sacramento, é uma ordenança, assim como o batismo, que nós vimos na aula passada, a igreja ela é convidada a mergulhar em uma experiência que transcende o tempo e o espaço, conectando os fiéis com o passado, o presente e o futuro da fé cristã. Vamos aqui explorar os 3 propósitos principais mencionados. Primeiro propósito: celebrar a expiação de Cristo. A ceia do Senhor é, antes de tudo, um memorial da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, enfatiza que, ao participarmos da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Veja como é muito sério participar da Santa Ceia. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios 11:26. Esse texto é muito lido, nos cultos de Santa Ceia. E esta celebração, ela não é apenas uma recordação, mas um anúncio poderoso da vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Através da sua morte sacrificial, Cristo realizou a expiação dos nossos pecados, oferecendo-nos justificação e reconciliação com Deus. Portanto, queridos irmãos, a Santa Ceia do Senhor é uma celebração desta vitória monumental que Cristo teve. Uma vitória que também nos pertence como seguidores de Cristo. Segundo propósito, proclamar a segunda vinda de Jesus. Além de olhar para trás, para a cruz, a ceia do Senhor orienta também a igreja a olhar para frente, adiante, para a promessa da segunda vinda de Jesus. Este aspecto escatológico, ele é fundamental para a fé cristã, mantendo a esperança da igreja viva e protegendo-se da secularização. A lembrança e a expectativa da volta do Senhor Jesus reforçam a identidade dos crentes como peregrinos neste mundo, cuja verdadeira pátria está além do reino de Deus. Este olhar para o futuro nutre em cada um de nós uma esperança viva, animando cada crente a viver de maneira digna do Evangelho enquanto aguarda o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro propósito
celebrar a comunhão cristã. Finalmente, queridos, a ceia do Senhor serve como uma poderosa expressão de comunhão entre os crentes. As advertências de Paulo aos Coríntios sobre divisão e falta de consideração entre os irmãos durante a Santa Ceia destacam a importância da unidade e do amor fraterno. A prática da ceia deve refletir a koinonia, ou seja, a comunhão do corpo de Cristo, fortalecendo os laços entre os membros da comunidade de fé. Quando os crentes participam juntos, unidos da Santa Ceia, eles são lembrados de sua interdependência, da partilha mútua de alegrias e sofrimentos, e também do amor que deve ter uns pelos outros. E concluindo aqui esse segundo tópico, a ceia do Senhor é uma prática rica em significados, incorporando elementos de memória, esperança e também de comunhão. Ela nos conecta, meus irmãos, de uma forma única à obra redentora de Jesus Cristo. Concluindo aqui esse tópico, a ceia do Senhor, ela é uma prática rica em significados, incorporando elementos de memória, esperança e comunhão. Ela nos conecta de forma única à obra redentora de Cristo, ao seu prometido retorno e à nossa identidade coletiva como corpo de Cristo. Ao participarmos da ceia, somos convidados a refletir sobre a profundidade do amor de Deus, a renovar nossa esperança na promessa da sua vinda e também fortalecer nossos laços de comunhão uns com os outros. Assim, meus irmãos, a ceia do Senhor permanece central na vida da igreja. Um contraste e lembrete do Evangelho e um antigozo da festa eterna que aguarda todos os remidos no reino celestial. Adentraremos agora no terceiro e último ponto da lição. Queridos irmãos, chegamos ao terceiro ponto da lição, O modo de celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor é um momento de profunda reflexão e também de comunhão na vida da igreja, que carrega consigo significados teológicos ricos e também instruções bastante claras de como deve ser feita, de como deve ser observada. Vamos também aqui detalhar os pontos principais para que a gente possa melhor compreender o modo adequado de celebração deste sacramento, conforme está descrito nas Escrituras, e também as implicações práticas para cada crente. Primeiro modo, participação indigna. O apóstolo Paulo, ao abordar a questão da participação indignamente na ceia do Senhor, chama a atenção para a atitude e também o comportamento daqueles que vão participar da celebração. O termo grego anaxios, traduzido como indignamente, refere-se não à condição inerente de indignidade da pessoa, mas ao modo desrespeitoso e impróprio com que alguns em Corinto estavam participando deste sacramento. Isso incluía a falta de espera pelos outros, o consumo excessivo de comida e bebida, a ponto de se embriagarem, e uma abordagem geral desordenada e indisciplinada. Era uma verdadeira festa, mas não uma festa espiritual, uma festa carnal. Paulo destaca que tal comportamento não apenas desonrava o sacramento, mas também pode resultar em juízo divino sobre o indivíduo. Então, isso tem que ser observado. Algumas igrejas, como já mencionei, eles estão banalizando esse sacramento. O segundo modo de celebração, participar de forma reverente, significa aproximar-se da mesa do Senhor com o coração arrependido, confessando pecados e buscando a reconciliação com Deus e com os seus irmãos em Cristo. Essa abordagem respeitosa
ela reflete o entendimento de que, embora nenhum crente seja digno de si mesmo, é pela graça de Deus e pelo sacrifício expiatório de Jesus que somos convidados a participar da Santa Ceia. Por isso que em algumas ocasiões, você está participando de Santa Ceia e um determinado irmão pede perdão, se levanta, ele ali já falou com o pastor, o dirigente do culto, que queria pedir perdão, à igreja. E ali o comunicado é feito, o pastor pergunta se a igreja perdoa o irmão, e a igreja, evidentemente, nunca vai dizer não, eu pelo menos nunca vi. Então ali ela vai dizer sim, perdoamos. Então ele ali está perdoado e pode participar da Santa Ceia, Outro modo é a celebração festiva. Por fim, Paulo ele nos lembra de que a Santa Ceia é uma celebração da vitória de Cristo sobre a morte e sua ressurreição. Não é um momento para lamentação, como se estivéssemos em um funeral, mas uma ocasião para alegria, para gratidão pelo triunfo que Cristo teve, que é também nossa esperança. Se Cristo venceu, nós somos mais do que vencedores, como ele diz. A celebração ela deve ser marcada por uma reverência alegre, reconhecendo o grande amor e a graça de Deus manifestados na cruz e na ressurreição de Jesus. Essa perspectiva transforma a ceia do Senhor em um momento de profunda comunhão, com Jesus, com os irmãos que estão ali participando. E isso fortalece os laços da unidade cristã e reafirma a nossa fé, a nossa promessa na ressurreição de Jesus. E para concluir aqui esse ponto, esse terceiro e último ponto da lição, a maneira como os crentes participam da Santa Ceia, meus irmãos, refletem sua compreensão da obra redentora de Cristo e o seu relacionamento pessoal com Ele. É um ato de adoração que exige preparação do coração, reconhecimento da santidade de Deus e um compromisso de viver de maneira que honre a Cristo. Ao participarmos da ceia do Senhor de forma digna, reverente e festiva, celebramos a expiação de Cristo, proclamamos sua segunda vinda e reafirmamos nossa comunhão com Ele e com o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Conclusão. O valor da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é um ato de profunda significância espiritual e um privilégio para todo crente. Esta celebração não apenas nos remete ao sacrifício de Cristo na cruz, mas também nos convida a refletir sobre a comunhão íntima que temos com Ele através desse gesto. Os símbolos do pão e do cálice reforçam a nossa fé e a lembrança do preço pago pela nossa redenção. Ao compartilharmos dessa cerimônia, somos lembrados do imenso amor de Deus e da graça que nos foi concedida, permitindo-nos viver em reconciliação com Ele. A ceia do Senhor, portanto, vai além de um mero ritual religioso. É uma expressão viva da nossa fé, uma oportunidade para agradecer, examinar nosso caminho espiritual e reafirmar nosso compromisso com Cristo e com a comunidade de crentes. Que cada participação na ceia seja um momento de profunda reflexão sobre o valor da nossa fé e o privilégio de estar em comunhão com o Senhor. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e inscrever-se no canal EBD. Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.